Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da soja entre China e Estados Unidos. Vou comentar do mercado do boi gordo. Vou falar também do milho, principalmente do preço do cereal. E eu vou conversar com Carolina Lessa, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar das previsões climáticas para os próximos dias em nível Brasil. E vamos falar também da programação de abate de bovinos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja entre China e Estados Unidos. Essa trégua parcial entre os dois países reacendeu o otimismo nos mercados mundiais e trouxe alívio para o setor do agronegócio. Durante o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, na cúpula da APEC, lá na Coreia do Sul, ambos os países sinalizaram uma reaproximação diplomática com novos compromissos de compra e redução de tarifas comerciais. Pequim se comprometeu a adquirir 12 milhões de toneladas de soja norte-americana ainda neste ano e cerca de 25 milhões de toneladas anuais pelos próximos 3 anos. Enquanto Washington reduzirá as tarifas sobre produtos chineses de 60% para 47%. A notícia impulsionou as cotações da soja na Bolsa de Chicago, que reverteram as quedas do início do pregão e encerraram o dia em alta, refletindo o sentimento de confiança com a possibilidade de estabilidade nas relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O adiamento por parte da China das restrições às exportações de terras raras por 12 meses também ajudou a reduzir tensões no comércio internacional. Essa trégua, ela tende a aliviar momentaneamente os produtores norte-americanos e trazer estabilidade às cotações internacionais. O compromisso da China em adquirir o volume que ainda falta para sua cobertura anual, próximo de 10 milhões de toneladas, tende a sustentar o mercado no curto prazo e aliviar a pressão sobre Chicago. Para o Brasil, o foco segue em monitorar os prêmios e oportunidades de fixação, mantendo o equilíbrio entre o físico e o financeiro para garantir margens competitivas. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo. O mercado do boi manteve o ritmo de valorização ao longo do mês de outubro, encerrando o 10º mês do ano com preços firmes em praticamente todas as praças pecuárias do Brasil. Em São Paulo, o boi gordo destinado ao mercado interno, ele foi negociado a R$ 315 por arroba, enquanto o boi China alcançou R$ 320 por arroba. E segundo a Scott Consultoria, altas de R$ 4 por arroba na comparação semanal. No fechamento do mês, as cotações subiram R$ 15 a arroba para o boi gordo e o boi China e a vaca gorda R$ 20 para também a novilha. De acordo com o levantamento do CPEA, os preços da arroba do boi, eles seguem em alta em todas as 28 regiões pesquisadas e impulsionadas pela oferta restrita e pela necessidade de frigoríficos em alongar as escalas de abate. Em praças como Araçatuba, São José do Rio Preto, Triângulo Mineiro, Pará e oeste da Bahia, as valorizações chegam a 3%,
em Goiânia, Rio Verde e Tocantins, até 5%. A média nacional das escalas de abate está em torno de 7 dias úteis, o que reforça o cenário de firmeza. O CPEA também destaca que frigoríficos têm pago mais pela arroba para garantir o cumprimento dos compromissos de exportação. De acordo com a consultoria Agrifato, as escalas de abate permanecem curtas em torno de 7 dias úteis, refletindo uma oferta limitada de animais e o bom desempenho das exportações que sustentam as cotações do fim do 10º mês. A Scott Consultoria ainda reporta que, com a chegada do mês de novembro e o fortalecimento do consumo interno, o mercado tende a seguir firme no curto prazo. O equilíbrio entre boa demanda externa e o dólar favorável e a oferta restrita de animais terminados deve sustentar as cotações da arroba nas próximas semanas. A combinação de exportações, recordes, dólar valorizado e oferta curta cria um cenário positivo para o pecuarista neste final de ano. Pelo menos é o que pontua a Scott Consultoria. E agora vou falar do milho, principalmente do preço do cereal. O panorama dos grãos, ele é marcado por recordes e uma mudança estrutural na dinâmica de preços do milho. A safra brasileira de soja 24-25, ela foi histórica, com uma produção total estimada em 172 milhões de toneladas pelo Rebel Research. Para 2025-2026, a projeção é um crescimento de 2% na área plantada, vamos dizer, um ritmo mais lento devido à pressão das altas taxas de juros sobre o fluxo de caixa dos produtores. No cenário internacional, o Brasil consolida sua posição como principal fornecedor de soja para a China, que deve aumentar as suas importações em 5% para 112 milhões de toneladas em 25-26. As tensões comerciais entre Estados Unidos e China continuam de maneira geral a favorecer ainda o Brasil, garantindo uma demanda externa robusta e prêmios de exportação mais elevados. O milho também atingiu um recorde de produção em 2024-2025, com 142 milhões de toneladas. No entanto, a grande novidade é a mudança no protagonismo do mercado. O consumo interno, especialmente impulsionado pelo setor de proteína animal e, de forma ainda mais expressiva, pela produção de etanol, cuja demanda deve ultrapassar 23 milhões de toneladas, um crescimento de 18%, passou a exercer maior influência sobre os preços domésticos. E essa forte demanda interna, somada à valorização do real no primeiro semestre deste ano, fez com que os preços pagos no mercado doméstico superassem a paridade de exportação, reduzindo o apetite dos importadores pelo milho brasileiro. E agora vamos dar um giro sobre a programação de abates de bovinos. Apesar do recuo nas programações de abate em 7 das 9 praças monitoradas, a média nacional se manteve estável em 7 dias úteis, caracterizando escalas curtas. São Paulo teve a maior redução, encerrando a semana com 6 dias. Paraná e Mato Grosso permaneceram estáveis com 7 dias, enquanto Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Minas Gerais reduziram 1 dia útil, ficando entre 6 e 7 dias. Rondônia também apresentou o recuo de 1 dia, fechando com 9 dias. No geral, o cenário segue de escalas encurtadas no país. O mercado físico do boi gordo encerrou a última sexta-feira
em alta na maior parte das praças monitoradas. Já na Bolsa, na B3, o mercado apresentou um leve viés de baixa com o contrato de vencimento em dezembro, registrando um recuo de 0,16%, isso no comparativo diário, sendo negociado a R$ 337,70 por arroba. O mercado de reposição manteve um ritmo lento, com destaque para o boi magro, o anelorado, em São Paulo, cotado na casa, preço médio de R$ 4.319 por cabeça. E com o início de novembro, a expectativa de retomada da demanda interna. A partir do 5º dia útil de novembro, o mercado segue atento à reposição dos estoques no varejo e ao comportamento dos preços nas exportações, fatores que podem determinar os rumos do boi gordo nas próximas semanas. O agronegócio brasileiro, ele se prepara para o próximo ano, 2026, um ano de extremos, onde o recorde de produção de grãos se choca com a retração na oferta de proteína animal e a volatilidade geopolítica. O relatório Perspectivas para o Agro Brasileiro 2026, do Rabobank, que foi divulgado no mês passado, ele traça um panorama complexo, mas de crescente protagonismo no Brasil, no cenário mundial, especialmente nos setores de soja, milho e carnes. O setor de proteína animal é o que apresenta o cenário de maior tensão e potencial valorização. A carne bovina, por exemplo, em particular, deve enfrentar um período de retração na produção em 2026, projetada pelo Rabo Research, entre 5% e 6% em relação a 2025, totalizando 10,5 milhões de toneladas em equivalente carcaça. Essa queda é um reflexo direto do ciclo de retenção de fêmeas após 3 anos de abates intensos. A menor oferta de bezerros deve sustentar preços maiores do boi gordo, pelo menos até 2028. No entanto, a valorização da carne bovina, ela deve encontrar resistência no mercado varejista para o consumidor final, impulsionando o consumo de proteínas mais acessíveis. O Rabobank projeta uma queda de 8% a 9% no consumo per capita de carne bovina, que deve cair para próximo de 30 quilos por habitante por ano. E depois do intervalo, eu vou conversar com Carolina Lessa, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar das previsões climáticas para os próximos dias em nível Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do Teleton. A nossa campanha do Teleton, ela já começou e esse ano a AACD completa 75 anos. São 75 anos transformando vidas e agora contamos com vocês mais uma vez para nos ajudar na meta de arrecadar os 35 milhões de reais que serão essenciais para a continuidade dessa missão. O Teleton é dia 7 e 8 de novembro, com muitas atrações legais, mas, acima de tudo, com a nossa maior oportunidade de fazer o bem. E você já pode doar agora mesmo. 0500 1234505 para doar R$5. 0500 1234520 para doar R$20. E 0500
1234540 para doar R$40. E pelo Pix, doeteleton@aacd.org.br. A doação pode ser de qualquer valor. A sua doação transforma vidas. A ACD, 75 anos. Confiamos no futuro. Confiamos em você. E agora vamos falar do mercado futuro do boi gordo, que tem apresentado crescimento nos valores. Na Bolsa Brasileira, na B3, os vencimentos futuros, eles finalizaram na última sexta-feira, dia 31, em campo positivo. O contrato para novembro registrou estabilidade e está precificado na casa de R$ 329 por arroba. Já o vencimento para dezembro teve ganho de 0,06% e está precificado em R$ 334 por arroba. O vencimento para janeiro de 2026 teve alta de 0,25% e está cotado em R$ 335,50 por arroba. Já nesta semana, os principais contratos também tiveram avanços significativos, em que o contrato para novembro agora teve um ganho de 1,23%, saindo de R$ 325 para R$ 329 por arroba. O vencimento para dezembro registrou alta de 1,9%, em que passou de R$ 329 para R$ 334 por arroba. Para janeiro do próximo ano, registrou incremento de 1,62%, saindo de R$ 330 para R$ 335. De acordo com informações da Terra Investimentos, o total de contratos em aberto do boi gordo encerrou a semana de 30 de outubro em 48.843 posições, indicando uma leve redução frente à semana retrasada e ajuste técnico, às vésperas da liquidação do vencimento em outubro. Ainda segundo a Terra Investimentos, os investidores institucionais e pessoas físicas reforçam o viés comprador, enquanto comerciais ampliaram posição vendedora às vésperas da virada de vencimento. E agora eu vou conversar com Carolina Lessa. A Carolina Lessa, ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos dar um giro pelas previsões climáticas para os próximos dias em nível Brasil. Carolina Lessa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar com vocês novamente, pessoal. Carolina, parece que a chuva está começando, né? Parece que a coisa aí deu uma despencada para valer. Muita gente com quem eu conversei plantou soja no pó à espera da chuva. E parece que a chuva agora vai começar a firmar, né? Se Deus quiser. A gente viu aqui no estado de Goiás, né, as chuvas retornando durante o final de semana. A gente teve estações pluviométricas que registraram acima de 100 milímetros no acumulado de sábado e domingo da última semana. Isso já traz um alívio não só aqui para Goiânia, né, mas para todo o estado de Goiás de forma generalizada, trazendo bons volumes aí para auxiliar nesse desenvolvimento não só do plantio, mas do desenvolvimento das lavouras que já tinham sido semeadas ali no início de outubro, né? A gente vê isso também acontecendo para o estado de Minas Gerais, então a gente tem muitos produtores por lá que sofreram muito com essa redução de chuvas que a gente teve em outubro, né? E a gente já tem uma atenção voltada um pouquinho para o Mato Grosso, que a gente viu que ainda tem algumas regiões que as chuvas não chegaram por lá. Então, a gente recebe vídeos, relatos dentro da propriedade, dá para ver as névoas e as chuvas nas propriedades vizinhas, mas acabam não chegando na propriedade de fato de alguns produtores. Isso gera especulações no mercado e também preocupações
não só para a safra 25-26, mas para a janela da safrinha 26, né, de milho. E aí, aproveitando, já falando das análises dos próximos dias, assim como você trouxe, a gente está aguardando aí uma certa regularidade e firmeza daqui para frente. Vale lembrar que quando a gente fala de regularidade, nem sempre a gente vai ter chuva todos os dias. Sim, claro. Mas a gente olha numa regularidade de chuvas acumuladas, né? Então, por exemplo, de hoje até dia 9, na região centro-oeste brasileira, a gente vê acumulados circulando ali de 10 milímetros, podendo chegar até 30, 50 milímetros em determinadas regiões. Principalmente ali quando a gente olha para o Vale do Araguaia, a gente vê ali os volumes chegando por lá também, que passaram por um período de redução de chuvas. Região do Mato Grosso do Sul também, com volumes que devem chegar acima dos 30 milímetros nos próximos 5 dias. Já quando a gente olha do dia 9 até dia 14, na segunda semana de novembro, a gente vê que essa regularidade ela aumenta ainda mais e os volumes também. Então, a gente passa a ver esses volumes acumulados podendo registrar até 60, 65 milímetros na região centro-oeste brasileira. E eu queria ressaltar também a atenção dos relatos que a gente trouxe do Paraná. Não sei se você chegou a ouvir, Sim. né? Teve granizo, estragos por lá, prejuízos em propriedades. Na nossa visão, esses prejuízos que aconteceram em algumas propriedades foram eventos pontuais, não é algo generalizado a nível estadual. Então, a gente vê sim que trouxeram impactos, teve muita lavoura sofrendo aí, não só com a chuva em si de granizo, mas também com a umidade muito elevada e a falta de luminosidade. Então, a falta de sol nesse momento lá no Paraná também tem trago algumas preocupações. Graças a Deus, nas previsões de temperatura dos próximos 10, 15 dias, a gente não vê movimentos de temperaturas reduzidas, nem reduzindo daqui para frente, né? A gente vê aí que tem uma tendência de aumentar essa luminosidade, melhorar essas temperaturas que estão amenas para subirem um pouquinho mais lá na região sul, trazer esse certo fôlego para dar continuidade aí nessas lavouras. Em relação à região centro-oeste, quando a gente faz um comparativo com a região do Mato Piba, agora aumentou mais alguns estados ali, né? Mato Piba. Esse comparativo, a coisa está muito desigual ou está mais ou menos parelha? Está bem desigual, porque a gente vê o estado da Bahia com acumulados, registrando acumulados. A gente teve um mês de outubro de muita chuva lá na porção litorânea do estado. Sim. Na porção mais oeste a gente viu uma redução, mas que essa redução já está sendo recompensada agora, desde o início de novembro. Então, tem previsões de chuvas daqui para os próximos 15 dias. O estado do Tocantins, a gente viu também que ainda está passando por redução de chuvas. Temos clientes na pátria que trazem esses relatos para nós, essas dificuldades de escassez hídrica, mas que também nos próximos 15 dias os volumes são positivos e vêm aí para recompensar essa redução de chuvas que a gente observou. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o Maranhão, quando a gente olha para algumas regiões do Pará, a gente vê que tem ali uma certa dificuldade, uma resistência de chegar à umidade. Então, a gente vê que nos próximos 15 dias tem chuvas ali, principalmente para o sul do Maranhão, mas ainda assim são volumes muito reduzidos, o que traz uma atenção bem acentuada para os produtores dessa região. Bom, uma coisa é líquida e certa, que as coisas estão mudando, isso não resta dúvida. A cada ano que passa, a cada safra que passa, a situação dá assim uma mexida e a gente fica muito em dúvida para saber o que nós vamos fazer. Inclusive, eu estava até lendo um artigo de um pesquisador que falou assim, agora nós vamos ter que aprender a trabalhar com as condições climáticas das nossas regiões. Porque, até ele cita que há 30, 40 anos, por exemplo, chegava aí no mês de setembro, despejava água, não parava mais. Agora não, agora as coisas mudaram e cada ano que passa está ficando mais difícil. Infelizmente, é nós estragando nós mesmos. Carolina Lessa, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Foi excelente e até a próxima. Muito obrigada. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A felicidade, ela não entra em portas trancadas. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe
e até o próximo programa.